Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, que fez os céus e a terra. Quase neste momento estava ali, adorando, dizendo que Ele é santo. A minha boca não parava de dizer santo, santo, santo é o Senhor. A minha boca não parava de falar. E cada vez que eu falava, mais eu me enchia. Eu me enchia de Deus. Quando você clama, santo, 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 Ele te enche. Vai se enchendo agora. Vai se enchendo agora do poder de Deus. Diga que Ele é santo, diga. Oh, labracharabai tecai. Que me camanai, ramanchoki belebiacébia. Muitos estão dando glória para o mundo. Muitos estão dando glória para os seus desejos, suas vontades, mas não estão dando a glória de vida a Deus, de vida, para dizer que Ele é santo. Santo, de que Ele é santo. Ele opera. Ele faz maravilha. Quanto mais você dizer que Ele é santo, mais e mais Ele vai te dar. Porque hoje a igreja está difícil, não querem mais o Espírito Santo não. Hoje em dia o povo, aleluia, não quer mais ser batizado com o Espírito Santo. E não querem, aleluia, porque as suas vidas hoje estão olhando para o mundo. O homem carnal. O Senhor disse para Noé: olha, Noé, eu vou destruir o homem, porque o meu espírito não contenderá mais com ele não, porque ele é carnal. Aleluia. Quando o homem começa a se tornar carnal, o Espírito Santo de Deus se afasta. E o que é isso, se tornar carnal? É porque só procura as coisas do mundo. É porque não quer ouvir o que Deus tem a falar. O Espírito Santo, ele chora com gemidos inexprimíveis. Ele geme por nossa causa. E não estão mais, aleluia, glorificando a glória devida. Até dentro das igrejas estão impedindo da ação do Espírito Santo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Por quê? Por causa disso. Louvado seja Deus. Quando é que eu sei que Jesus está voltando? É quando o povo começar a se apostatar, a sua própria igreja. E é o que está acontecendo. A sua própria igreja não está mais adorando, falando de Deus. Não estão mais fazendo a vontade de Deus, que é para ser. Não estão mais pregando a sã doutrina e a salvação. Está tendo multiplicação de povos e nações nesse mundo. Mas o poder de Deus, que é a palavra, muitos estão paralisados. Louvado seja Deus. Não estão dando a glória de vida ao Senhor, a glória de vida, né? Tem gente, aleluia, que está no trabalho, que é cheio do Espírito Santo. Tem gente que está em casa, que é cheio do Espírito Santo. Tem gente, aleluia, que o pavio, o fogo, né? Ele acende bem devagarinho. Mas tem outros que não acende mais. Tem outros que perderam a intimidade. Tem outros que não têm mais a intimidade com Deus. Hoje em dia todo mundo sabe que é Deus, sabe quem é Jesus. Todo mundo crê. Todo mundo tem fé. É importante isso, sabe por quê? Porque já está sabendo,
e não estão querendo, é aí onde Jesus vai voltar. Porque Jesus sabe quem quer e quem não quer. Jesus sabe quem é verdadeira igreja e quem não são. São várias igrejas, a Bíblia diz em Apocalipse. Mas só é uma que vai ser arrebatada. Só é uma que vai ser tirada. Como fala em Lucas 17 e no Evangelho de Mateus. Louvado seja Deus. No capítulo 24. Então, assim como a palavra de Deus ensina, né? Está instruindo, está mostrando que os dias são maus, difíceis, né? A terra está sendo abalada, até a natureza geme, a Bíblia diz. A natureza está gemendo. O sol, olha aí, está mais quente. E quando chega o tempo do inverno, as chuvas destruindo, né? Furacão, maremoto, por todo canto. Guerras, rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai. Tudo isso são sinais que Jesus mostrou. São princípios das dores, onde haverá nos últimos tempos uma tribulação tão grande, Jesus disse, que nunca houve em todos os tempos, e nem haverá, ele disse. Sabe por que nem haverá? Porque Jesus vai tirar o que é seu da terra, vai tirar o que aqueles que quiseram e os escolhidos para pregar a sua palavra, vai tirar, e quem ficou, ficou. Vai para o fogo eterno e depois para o lago de fogo. Vão descer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus, mas não vão herdar o reino de Deus, não vão, porque escolheram os seus caminhos, os seus desejos. O próprio Jesus falou, aleluia, os dias são maus, muitos vão ser pegos de surpresa, muitos estarão sendo, aleluia, abalados. Jesus disse, ai das grávidas e as que amamentam naqueles dias, porque as dores são como de uma mulher grávida que sente contrações. A mulher grávida, quando sente contrações, ela vai aumentando as suas dores. Aleluia. Ela vai aumentando as dores, né, de parto. Aleluia. Vai ser dessa forma. Quando a mulher está pronta para ter a criança, ela sente dores. Mas logo que nasce a criança, Jesus diz, ela se alegra. Então Jesus comparou a tribulação, a grande tribulação, como fortes dores de parto, que se multiplicará. Aleluia. Se multiplicará. Louvado seja Deus. Estejamos prontos, preparados para esta última hora. Porque ele disse, aleluia, vocês não saberão nem dia nem hora em que há de vir o Filho do Homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Como ele disse, como nos tempos de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. É uma comparação poderosa de que Jesus fala, porque se você entender, Noé, o Senhor mandou ele fazer a arca.
A Bíblia diz que ele passou 100 anos pregoando, dizendo que viu um dilúvio, mas o povo não acreditou. Aí Jesus começa a dizer: muitos, aleluia, não estão acreditando na minha vinda. E vai ser pego todos de surpresa. O significado que vai ser pego de surpresa é que Noé entrou na arca 7 dias antes. E desses 7 dias que passou, ele dentro da arca já, a porta foi fechada por fora. Deus fechou a porta por fora. Aleluia. E veio o dilúvio. Louvado seja Deus. Quer dizer, pegaram de surpresa, mas Deus salvou o que Ele queria salvar. Eu vou dizer uma coisa para você: antes dessa tribulação, Deus vai arrebatar a sua igreja. Antes dessa tribulação, assim como Noé, antes daquela tribulação que ia morrer muita gente, a Bíblia diz que eles viviam normal, dia a dia, aquele seu dia a dia na vida pecaminosa, não quiseram Deus, né? E ali o Noé entrou na arca e pronto. Assim também o Senhor vai guardar o que é seu antes do dia da tribulação, antes da morte que está por vir, antes do lago de fogo, do inferno, onde Satanás e seus demônios estão lá, junto com as almas desobedientes que não quiseram a Deus. É uma comparação poderosa que Deus dá. É uma comparação poderosa que Jesus deu, porque Ele disse: olha, estarão 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Quer dizer, o Senhor vai levar, vai ter 2 igrejas, uma que sobe e a outra que fica. A igreja que fica, aleluia, é a igreja desobediente que não quis ouvir. Você está falando, você está ensinando, você está instruindo, mas eles não querem ouvir, não querem ter compromisso com Deus, não querem, aleluia, obedecer a Deus, vive na iniquidade, vive no pecado ainda. Porque a Bíblia diz, aleluia, que Jesus contou lá em Lucas 17, que quando ele viria, né, ia pegar de surpresa mesmo, mas ele vai tirar o que é seu. E ele disse: olha, assim os servos, né, que fazerem assim, né, que continuar na peleja e servindo a Deus, né, esse servo será levado, será tomado pelo Senhor, receberá um bem, estará no gozo do Senhor. Mas os servos que acham dizer: o Senhor está gostando, né, e começa a fazer o que é mal, então esses entrarão em trevas, né? Entrarão nas condenação eterna, porque achou que Jesus não ia voltar, mas Jesus vai pegar de surpresa. Onde tiver 2, né? Jesus disse: na moinha um será levada e a outra deixada. Então nós temos que ter cautela, nós temos que estar preparado. Está chegando a hora, né? Ele disse: olha, assim também como no tempo de Ló, né? Jesus disse: Sodoma e Gomorra eram cidade pecaminosa. Jesus falou dessa forma. E foi destruída, né, com fogo. Mas antes disso o Senhor foi lá e tirou Ló e sua família de lá. Então quer dizer que Deus, ele vai tirar a sua igreja. Deus vai tirar a sua igreja antes que o fogo venha consumir. Porque só vai consumir aqueles, aleluia, que vão ficar. Louvado seja Deus. Então, o Senhor deu um exemplo como da mulher de Ló. Como da mulher de Ló.
Não sejais como a mulher de Ló, que olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quer dizer, não olhe para trás. O seu alvo é para frente, é Jesus. Jesus está preparando o que é seu. Jesus está preparando a sua igreja. Jesus está preparando o seu povo. Aleluia. Para o grande dia do Senhor. Para o grande dia do Senhor. Ele veio como cordeiro, agora quando ele vier, ele vai vir como leão. Ele vem com ira. Ele vem na ira, né? Então nós temos que se preparar. Nós temos que se preparar, porque o Senhor já está voltando, está às portas. Nós temos que adorar. Diga que Ele é santo. Se enche do Espírito Santo esses últimos dias. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito, ao qual vos estáis selado para o grande dia da redenção. O Espírito está na nossa vida, mas está sendo apagado. Alguns estão apagando a presença de Deus na sua vida. Prefere as concupiscências dos olhos, da carne e da maldade, do que a verdade e a justiça que vem do Espírito Santo, porque dele vem verdade, viu? Dele não vem mentira não, e quem anda com mentira, cada vez que você mente, você apaga ele na sua vida. Cada vez que você, aleluia, tem tentado, né, fazer a vontade da carne, do inimigo, você apaga o Espírito Santo da sua vida. Você não quer ouvir quando ele quer falar, pois ele incomoda a gente em cada situação da nossa vida. O que é certo, o que é errado. Nós temos que se preparar. Nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador da nossa vida, se arrepender dos nossos pecados, porque o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos que se preparar, porque Ele quer salvar, quer libertar, Ele quer agir ainda. Ele ainda está preparando o que é seu. Mas vai ser como nos dias de Noé: comiam, bebiam, nos dias normais. Casavam, né? Se davam em casamento. Dias normais. São dias que a gente acha que ali não era tribulação, ali não era. São dias normais para eles, né? Desejos da carne, vontade deles. Brincava, né, com as leis, casando, se separava, casava de novo, comia muito, bebia muito, né? Isso são obras da carne. Comia muito, bebia muito, se separava, né? Obra da carne. Casava, se dava casamento, separação, né? Louvado seja Deus. Até que veio o dilúvio. Assim, Jesus deu a comparação do que vai acontecer. Nós vamos entender quem é a igreja que sobe. A igreja que não sobe não entende isso não. Aqui não sobe, aqui fica, não entende nada. Você fala, ainda continua do mesmo jeito. É a igreja que fica. Ah, pastor, mas qual é a igreja que vai subir? É aquela que Deus está falando e está ouvindo. Já está sendo tocada trombeta. O que é isso? É Deus falando já. Deus já está anunciando. Já está sendo anunciado isso. Trombeta é algo que anuncia. Você vai ali e prega a palavra. Olha, Jesus está voltando. É trombeta. Trombeta de Deus. É anúncio de Deus. Que Deus está preparando. É assim que Deus faz. Aleluia. Está sendo anunciado, meus amados irmãos. E nós temos que se encher de Deus. Se encher do Espírito Santo.
para que a gente não venha ficar. Temos que encher as nossas lamparinas, como diz em Mateus 25, né? Versículo 1 em diante. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, né? Olha aí, a metade de 10 é o que? 5. E 5 estão prudentes, 5, e as outras 5 nécias. Mas tudo era da igreja, tudo era virgem. Virgem era o quê? Separada. Todas são separadas. Engraçado que todas são separadas, mas as prudentes e as nécias eram diferentes, né? As prudentes, elas continuaram firmes, se encheram suas lamparinas até o dia do clamor. Todas dormiram e todas se acordaram, mas quem estava com azeite cheio, as lamparinas cheias de azeite, a luz brilhou no meio da escuridão e encontraram o caminho. Já outras não chegaram. No meio do caminho se perderam. Bateram na porta pedindo para entrar. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Eu não vos conheço, vós. Aleluia. Então vai ser assim. Os que praticam iniquidade, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mais uma vez Jesus falou a entrar no reino de Deus os prudentes, os servos, verdadeiros e justos. Os nécios ficarão para trás. Vão correr, mas não vão achar o caminho. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, suas lamparinas acesas, vai ser derramada uma graça, uma glória maior ainda. Porque obedeceu, porque não olhou para o mundo, não olhou para trás, como a mulher de Ló. Ela paralisou, ela ficou ali, não saiu mais dali não. Morreu ali. Porque desejou aquela cidade de volta. Por que aquela mulher olhou para trás quando os anjos disseram para ela: não olhe para trás? Porque os seus olhos, né, queriam voltar. Seus desejos, eu não queria sair da cidade. Uma cidade do pecado, cheio de coisa ruim, de prostituição. Deus enviou fogo e enxofre, chuva de pedras sobre aquela cidade, e ela caiu, queimou completamente, porque não acreditaram, porque não obedeceram, porque se deixaram levar. Não olhe para trás, meus amados irmãos. Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Continue, mesmo na peleja, carregue sua cruz. Carregue, continue carregando. E lá na frente você vai receber a vitória. E a maior vitória está com o Senhor. Como vai ter choro aqueles dias, pranto e choros, os que ficarem. Como muitos vão chorar, muitos vão entrar em desespero e vão dizer: por que eu não ouvi, por que eu não pratiquei a vontade de Deus, a justiça? Muitos vão chorar, lamentar, vai haver muita lamentação, vai haver aleluia aos que ficarem. Já os ímpios continuarão sem saber, sem entender. Só Deus para nos salvar, para nos libertar nos últimos dias. Continue orando,
Porque eu garanto a você que o teu Deus é justo. O teu Deus, o meu Deus é justo. Ele vai fazer conforme a vontade dele. E se esforce, porque o reino dos céus é tomado à força, a Bíblia diz. E você vai obter o reino de Deus. Você vai lutar, vai guerrear. Eu quero estar com o Senhor naquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar meus irmãos. Dê o like, compartilhe. Meus irmãos, escreva aí, os comentários aí no YouTube. Porque quanto mais você dá o like, ele envia para outras pessoas. O próprio YouTube envia para outras pessoas. Então, se você não participar, o canal ele fica, sem enviar os vídeos. Mas muitos estão precisando dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?